Bom dia, queridos irmãos. Neste sábado, dia 23 de maio, vigília de Pentecostes. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Como vocês estão percebendo, estamos adiantando a leitura de amanhã para começar desde hoje a nos preparar ao dia de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pentecostes significa 50 dias. 50 dias se passaram da Páscoa. 50 dias vividos em oração. Os apóstolos, as mulheres, os irmãos de Jesus eram unânimes, perseverantes na oração, reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa do Pai. Recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até os confins da terra. Vivamos nós também esse dia na oração, procurando a oração juntos, sobretudo na vigília dessa noite, e repetindo continuamente: Vem, Espírito Santo, vem. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um forte vento, que encheu toda a casa em que se encontrava. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e se pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia de expressar-se. Se encontravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós, que somos partas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, durante estas últimas semanas, a liturgia, a Palavra de Deus, nos ajudou com muitos trechos a entrar no clima do Espírito Santo. Aprendemos que o Espírito Santo é o protagonista do tempo novo da Igreja. Ele é o motor da Igreja, Ele é o santificador. E acabamos de ler agora a primeira leitura do dia de amanhã, do dia de Pentecostes. Como falamos, desta forma já entramos no clima desta festa maravilhosa. E os Atos dos Apóstolos contam o que aconteceu no dia de Pentecostes. Este evento maravilhoso, extraordinário, imprevisível e impensável. Os apóstolos estão reunidos com algumas mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, no cenáculo já faz 50 dias, em íntima comunhão e íntima oração. Eles estavam esperando
a promessa do Pai. Sereis revestidos de força do alto, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judeia, na Samaria, e em todas as regiões, até os confins do mundo, isto é, até em Roma, porque Roma era considerada a cabeça do mundo, o lugar supremo onde se podia chegar. Então, os apóstolos estavam conscientes que para realizar a salvação do mundo e a própria pessoal salvação, era necessário ser revestidos de força do alto. Entende, meu irmão? Exatamente como nós hoje precisamos ser revestidos de força para poder caminhar. E é exatamente este mistério em que nós nos encontramos mergulhados neste fim de semana, este mistério de Pentecostes que se realiza, que continua na nossa vida. Tudo o que nós meditamos, escutamos na Palavra de Deus, não é coisa de tempos antigos, de 2000 anos atrás, mas Pentecostes está acontecendo. E nós podemos abrir os braços a este Espírito para que Ele haja na nossa vida. A vida é completamente renovada, a vida é uma outra coisa com o Espírito. Escuta um pouco o que fala um grande homem, o nome dele é Atenágora, da Igreja Ortodoxa. Ele diz assim: sem o Espírito Santo, Deus fica longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja é uma organização burocrática. A autoridade é um poder. A missão é propaganda. O culto, uma velharia. E o agir moral, uma vida de escravos. Mas no Espírito Santo, o mundo enobrece pela geração do reino de Deus. Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho faz-se poder e vida. A Igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade transforma-se em serviço. A liturgia é memorial e antecipação, e o agir humano é deificado. Talvez estas palavras possam parecer um pouco difíceis para quem está começando a caminhada, mas o conceito é muito simples. Sem o Espírito Santo, a nossa oração é papo furado, é só de boca para fora, nada acontece dentro do nosso coração. Sem o Espírito Santo, todo esforço é inútil, é um esforço impossível que não leva a nada. Sem o Espírito Santo, nós não temos nem a luz para entender o que fazer, para onde ir. Irmãos, é necessário ficar bem agarrados ao Espírito Santo e pedir com força o dom da sabedoria. Vamos agora escutar o que o Papa Francisco nos diz, para que possamos entender um pouco mais sobre isso. Devemos pedir o dom da sabedoria. Esta sabedoria não provém tanto dos conhecimentos que temos, mas, sobretudo, da intimidade com Deus. Quando estamos em comunhão com o Senhor, de certo modo, o Espírito Santo transfigura o nosso coração e nos faz sentir todo o seu calor e a sua predileção. Então, tudo nos fala de Deus e torna-se sinal da sua misericórdia e do seu amor. Isto torna sábio o nosso coração, não no sentido de saber tudo, de ter uma resposta para tudo, mas no sentido de que saboreia a Deus. O nosso coração e a nossa vida têm o gosto, o sabor de Deus. Como é importante haver tais cristãos nas nossas comunidades. Neles, tudo fala de Deus.
tornam-se um sinal vivo e maravilhoso da sua presença e do seu amor. Mas isto não o podemos improvisar nem alcançar só por nós mesmos. É um dom que Deus concede àqueles que se tornam dóceis ao seu Espírito. Precisamos nos ancorar ao Espírito Santo, adquirir firmeza e constância no Espírito. Ainda continua o Papa Francisco. Como é o meu coração? É um coração que parece um bailarino, que anda de um lado para o outro, que parece uma borboleta, que está sempre em movimento? É um coração que se assusta com os acontecimentos da vida e se esconde e tem medo de dar testemunho de Jesus Cristo? É um coração corajoso ou é um coração que tem tanto temor, tanto medo, que tenta sempre esconder-se? De que cuida o nosso coração? Qual é o tesouro ao qual o nosso coração está ligado? É um coração fixo nas criaturas, nos problemas que todos temos? É um coração fixo nos deuses de todos os dias? Ou é um coração fixo no Espírito Santo? Exatamente esta pergunta que pode nos acompanhar no dia de hoje. Como é que está o nosso coração? Ele está cheio de Espírito Santo? Ele está cheio de entusiasmo, cheio de força? Os problemas existem, mas maior é a nossa força, a nossa capacidade de enfrentar estes problemas. É como se fossem as ondas altas. E para muitos dá um medo, mas para quem gosta de surfar, são maravilhosas. Uma pessoa com o Espírito não tem medo de nada, tem força e até aproveita das ondas que assustam os outros. É um dom para pedir, porque sem o Espírito Santo nós não podemos testemunhar. Quanto precisa testemunhar nesse dia de hoje? Quanto o mundo está esperando? Precisamos viver este dia pedindo o Espírito Santo e nos preparando para a vigília desta noite. Como já falamos ontem, convidamos todos a procurar um grupo, uma comunidade, uma igreja em que possam fazer esta experiência da vigília. E junto com este diário virá também uma proposta simples de vigília para quem não consegue sair de casa, para as nossas casas de acolhida. Convidamos cada sítio a se reunir, ou cada casa a se reunir, e com este simples roteiro fazer a própria oração, pedir ao Espírito Santo, passar uma hora em oração. O Espírito Santo é o dom de Deus por excelência, e Deus não nega este dom àquele que o pede com fé e com vigor. Irmãos, hoje podemos passar o dia pedindo a cada instante o dom do Espírito, escutando e cantando a música da sequência que vem depois desse diário. Podemos apresentar ao Espírito Santo o que mais precisa ser curado em nós. Podemos apresentar-lhe o nosso coração duro e frio e pedir que Ele o torne um coração de carne. Podemos apresentar-lhe a nossa cabeça dura, que custa entender as verdades, e pedir que Ele venha com a sua luz nos iluminar. Podemos apresentar ao Espírito Santo os defeitos que precisamos melhorar e que tanto nos custam, no sentido que parece que nunca melhoram, pedindo para Ele, o Espírito de Deus, a força da determinação, pedindo que seja Ele a dobrar tudo o que é rígido em nós. Irmãos, podemos também apresentar ao Espírito Santo as nossas feridas que sangram e que doem, para que Ele seja o bálsamo que nos alivia, o consolo que levanta o nosso ânimo.
podemos apresentar para o Espírito Santo a imensa colheita que está à nossa frente, o imenso campo de evangelização, os milhares de irmãos que esperam o nosso testemunho e o nosso anúncio, para que seja Ele a nos sugerir as ideias justas, as ideias que alavancam, que fazem o campo produzir. Permaneçamos o dia inteiro de hoje nessa abertura e nessa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Rezemos juntos de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E com estas orações, com a sequência, com o canto da sequência, o Espírito que segue este diário, vamos viver este dia numa atitude de contemplação e de oração, de intercessão. Paz e alegria a todos. Vinde, Espírito Santo, paz e alegria a todos. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai, e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz.
desvio, livrai do desvio. A nós descer